Irmãos e irmãs, boa noite. Para mim é um privilégio estar com vocês aqui. Muito legal. A Guilherme está chegando amanhã, mas rever a Alessandra e a Ender também, que a gente já tem conhecido esses últimos anos. Sempre acompanhando aí as postagens de Guilherme na internet, mesmo a gente não... Opa, assim? Ok. Mesmo a gente não se encontrando mais recentemente, mas sempre trocando figurinhas aí e orando um pelo outro, apoiando um pelo outro na medida que Deus dá graça para a gente. Não vou falar sobre mim, não. Eu vou entrar logo na matéria aqui. Me passaram um tema extremamente complicado. Tratar de trindade não é pouca coisa. Então, deixa eu dar o roteiro aqui do que nós vamos fazer hoje, amanhã. Deus dê graça para a gente aí. Mas hoje à noite eu quero apresentar para vocês o entendimento de Agostinho de Hipona sobre a trindade. Esse homem, um dos meus escritores prediletos, aí seria um dos meus top 3. Ele viveu aí no século V para o século VI na África, no norte da África, na atual Argélia, ali entre a Argélia e a Tunísia. Esse homem que escreveu há tanto tempo atrás, continua falando para a gente. Então, eu quero dividir com vocês aí o pensamento de Agostinho sobre a trindade, altamente sofisticado e com alguns insights interessantes no campo da espiritualidade cristã. Amanhã de manhã, no primeiro bloco, eu vou trabalhar especificamente o Espírito Santo e o que a gente pode reaprender hoje à luz de uma nova leitura bíblica, especialmente usando aí um outro pai da igreja chamado Basílio de Cesareia, que viveu na Turquia mais ou menos aí no século IV depois de Cristo. Então, eu vou usar dois pais da igreja antigos para a gente tentar ter um entendimento aí um pouco mais interessante, talvez mais bonito do que os debates contemporâneos sobre esse dogma tão importante para a fé. E no terceiro ponto, no terceiro bloco amanhã de manhã, eu vou ligar a trindade com a questão política. Vamos ver o que vai sair disso aí. Eu quero expor para vocês 1 de Pedro capítulo 2, que é um texto que já começa com a afirmação trinitariana. Então nós vamos tentar ligar as duas pontas aí hoje à noite, amanhã de manhã, e tentar ver o que a gente pode aprender para o momento que a gente vive aqui no país. Eu queria começar lendo a passagem bíblica, não do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento, o livro de Josué, capítulo 5, versos 13 a 15. Uma passagem bíblica muito curiosa, eu vou mencionar de passagem essa passagem, esse texto bíblico no estudo de hoje à noite, mas especialmente o verso 15 vai guiar o que nós vamos fazer hoje e amanhã. Josué capítulo 5, versos 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Vamos orar e nós começamos nossas palestras. Senhor, único Deus, Pai, Filho e Espírito, cheio de glória, graça, santidade, soberania, Tu que és o Criador de todas as coisas, Tu que por Tua mão sustenta toda a criação, ó Deus, ilumina-nos nessa noite e nos dias que seguirão. Ó Deus, com absoluta reverência, ajuda-nos a entrar nesse campo santo, o mistério de quem Tu és, na glória da unidade e no mistério da diversidade. Ó Deus, ajuda-nos a meditar em dependência de Ti e da Tua palavra. Nós imploramos isso em nome de Cristo. Amém. Comecemos então. Esse material em PowerPoint vocês vão receber depois. Eu já descobri que tenho que fazer uma pequena correção nele e depois eu passo para vocês aí amanhã, vocês podem ter acesso a ele. Mas um ponto que eu quero tratar aqui é basicamente resumir a principal obra de Agostinho, na minha opinião, chamado A Trindade. Essa obra você encontra em língua portuguesa, foi publicada pela editora Paulus há talvez uns 10 anos atrás, uma obra de mais ou menos 600
700 páginas, então eu quero basicamente resumir os argumentos principais de Agostinho nessa obra. Eu entendo que ela é a principal obra de Agostinho, talvez a obra mais sofisticada desse pai da igreja. Eu tenho colocado ela em primeiro lugar, acima até de Confissões e de Cidade de Deus. Essa obra foi redigida durante 16 anos. Agostinho começou escrevendo essa obra mais ou menos 400 e terminou em 416. Ele tinha mais ou menos 60 anos quando ele terminou de escrever essa obra. Ele vai entender que essa é a obra da sua maturidade, a obra principal do seu acervo aí que ele legou para a cristandade. Ele vai dizer o seguinte: sendo ainda muito jovem, iniciei a elaboração desses meus livros sobre a Trindade, que é o Deus sumo e verdadeiro. Agora, entrado em anos, trago-os a público. 15 anos depois ele veio a falecer, a sua amada cidade de Hipona Régia, Hipona Real, cercada pelos vândalos, pelos bárbaros vândalos. Antes da cidade cair cativa àqueles bárbaros, ele faleceu. Pouco tempo depois a cidade foi conquistada e saqueada. Essa obra é dividida em duas partes principais. A primeira vai do livro 1 ao livro 7, que é a forma antiga de falar de capítulos. É uma seção bem teológica, bem densa. E do livro 8 ao livro 15, você tem aí toda uma elaboração psicológica e filosófica, usando aí a ideia de analogia para se falar de Deus. A gente vai explorar um pouco esse ponto aí, como a gente pode ilustrar o Deus Trino. Então, essa última parte da palestra de hoje à noite é baseada nesses últimos livros, nessa segunda metade do livro de Agostinho, A Trindade. Um ponto bem curioso, quando ele já está chegando ao final de escrever esse livro, ele vai dizer que ele teve um sonho. Essa é uma história famosa, aí, quem gosta de Agostinho já deve ter ouvido essa história, mas ele disse que nesse sonho ele anda pela praia, no norte da África, e ele vê um menino correndo na água, e enchendo uma concha com água e voltando e colocando aquela água num buraco. Ele faz esse caminho várias vezes. Ele pergunta para aquele menino: o que você está fazendo? E aquele menino diz: eu quero pegar esse mar todo e colocar dentro do buraco. E Agostinho diz que no sonho ele riu e disse para o menino: isso é impossível. E aí ele disse que o menino se tornou um anjo e vira para ele e diz: o que é mais fácil? Eu encher esse buraco de água, com toda essa água do mar, ou você escrever sobre o Deus Trindade? E ele disse que o menino deu uma risada angelical e subiu aos céus. Então, esse tipo de percepção ou sonho de Agostinho lembra que realmente a gente está pisando aí num campo santo, num campo que a gente tem que andar com muita cautela. A linguagem aqui é muito complicada, e a gente vai falar um pouco aí sobre essência, substância, pessoa, e a necessidade da gente caminhar com muita cautela quanto ao uso da linguagem. Deixa eu ler um trecho aqui um pouco maior que ele escreve, e eu vou tentar, na medida possível, deixar ele falar. Eu acho que é o mais justo aqui nessa palestra. Ele diz o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isto é, a própria Trindade, una e suprema realidade, é a única coisa a ser fruida, bem comum de todos. Se é que pode ser chamado coisa e não, de preferência, a causa de todas as coisas. Se também puder ser chamado causa. Não é fácil encontrar um nome que possa convir a tanta grandeza e servir para denominar de maneira adequada a Trindade, a não ser que se diga que é um só Deus, de quem, por quem e para quem existem todas as coisas. Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são cada um deles Deus, e os três são um só Deus. Para si próprio, cada um deles é substância completa, e os três juntos uma só substância. O Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. O Pai é só o Pai, o Filho unicamente o Filho, e o Espírito Santo unicamente o Espírito Santo. Os três possuem a mesma eternidade, a mesma imutabilidade, a mesma majestade, o mesmo poder. No Pai está a unidade, no Filho a igualdade, no Espírito Santo a harmonia entre a unidade e a igualdade. Esses três atributos todos são um só, por causa do Pai, todos são iguais por causa do Filho, e todos são conexos por causa do Espírito Santo. Você já começa a perceber a pobreza da nossa linguagem quanto a Deus. Eu acho que começa a ficar muito evidente aqui como é que a gente pensa pouco a respeito de Deus, como é que nós temos dificuldade de usar uma linguagem que seja compatível com quem Deus é, com a sua glória, majestade, etc. Um ponto importante na elaboração de Agostinho é o princípio da fé
que deve buscar compreensão. Então, algo que você não vai encontrar no livro dele, pode soar frustrante para alguns, é uma tentativa de provar biblicamente o dogma trinitariano. Agostinho ele já parte do pressuposto que o dogma é bíblico, há uma base bíblica de ponta a ponta na Sagrada Escritura quanto a esse dogma. Então, o que ele quer é elaborar o que a Bíblia já ensina como a verdade, como matéria de fé. Para Agostinho, o que está na Escritura foi resumido nos concílios de Niceia, Constantinopla. Você lembra aí daqueles dois credos que são credos mais elaborados do que o credo dos apóstolos. Agostinho não quer debater a Escritura, ele não quer debater os credos antigos. Ele já parte do ponto que os credos são um resumo fidedigno do ensino da Escritura. A Escritura vai ensinar esse dogma de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Então ele não vai investigar a base bíblica da Trindade, ele já pressupõe a sua veracidade. O que ele quer, na verdade, é mostrar que aquilo que é chamado de fé católica, que havia sido transmitida pela igreja desde os primórdios, ela é crível, isto é, uma vez que a pessoa aceite o dogma pela fé, ou receba o dogma pela fé, e aplica somente aquele dogma, essa pessoa vai ver que há uma estrutura harmônica no dogma. O dogma pode ser misterioso, o dogma da Trindade, mas ele não é contraditório, ele não é incoerente. Antes, na verdade, é ele que vai dar a estrutura da Escritura, é ele que vai explicar quem nós somos da forma mais profunda, e vamos ver se a gente chega lá, e é o dogma que vai explicar a própria criação. Então, esse é um ponto importante em Agostinho. Ele já pressupõe a veracidade do dogma como dado da Escritura e resumido nas decisões conciliares. Ele não vai tentar demonstrar que o dogma é bíblico, ele já pressupõe que o dogma é baseado na Sagrada Escritura. Obrigado. Um ponto importante aqui nesse início é que, para Agostinho, Deus é incompreensível, mas não incognoscível. O que Agostinho quer ensinar para a gente aqui? De um lado, lembra do texto de Josué, nós temos que reconhecer os limites da nossa mente. Nós estamos falando de uma realidade muito mais elevada, aquele que criou todas as coisas, aquele que está acima de nós, aquele que, por assim dizer, é suprarracional. Do outro lado, a Escritura, a revelação, e a própria tradição de fé da igreja, ela vai nos dar alguns limites pelos quais a gente pode conhecer um pouco de quem Deus é. Então, ainda que ele esteja acima da razão, ele é passível de ser conhecido, é passível de ter intimidade com ele. E aqui, eu não vou elaborar o ponto, mas Agostinho já começa a falar de duas vias para se falar de Deus. E aqui também reforça a pobreza da nossa linguagem, como é que nós falamos de Deus de forma tão pobre. Um caminho para falar de Deus é o chamado caminho da eliminação ou da negação, em latim a via apofática. Isto é, nessa forma de falar de Deus, a gente suprime de Deus toda limitação ou toda suposta imperfeição que nós compartilhamos. Então, quando a gente fala de Deus como imortal, nós estamos falando de Deus por meio dessa via. Nós somos mortais. A grande certeza da nossa vida é que vamos todos morrer em algum momento, nós vamos encontrar a morte. Mas Deus é incriado. Deus é imortal. Deus é imutável. A via negativa. Então, por Deus ser mais elevado do que a gente, por Deus ser incompreensível, nós precisamos usar, então, uma linguagem negativa para falar de Deus, já que nós não temos um padrão de comparação para tentar explicar Deus sendo eterno, Deus sendo aquele que não muda, Deus sendo aquele que é imortal, habita na luz inacessível, posto que ninguém pode ver, etc. Uma outra forma de falar de Deus, para Agostinho, é a chamada via da eminência, via catafática, que consiste em elevar toda a potência os atributos divinos. Então, nós somos chamados a sermos santos, mas Deus é o ser 3 vezes santo. Ele é santíssimo. O hebraico não tem essa noção, né? Daí o profeta falar de Deus é santo, 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 mas Deus é o ser mais santo que há, ele é santíssimo. Nele estão todas as graças, Deus é graciosíssimo. Quer dizer, então, outra forma para Agostinho de falar de Deus é elevar
características dele, os atributos dele, à máxima potência, dando todo o destaque, elevando essas perfeições de Deus. Então, são as duas formas aí para Agostinho de retratar Deus ou falar de Deus, e essas duas formas vão aparecer na medida que a gente for citando ele aqui. Duas frases importantes dele aqui. A primeira: todo aquele que quer refletir sobre Deus desse modo, embora não chegue a conhecer plenamente o que ele é, contudo, enquanto pode, como um homem piedoso, evitará pensar dele o que ele não é. Para mim aqui, talvez o exemplo assim mais forte é, por exemplo, pensar no debate a respeito do teísmo aberto. A ideia de Deus não conhecer o futuro, além de Deus não ter o poder sobre o tempo presente. O teísmo aberto eliminaria qualquer noção de providência divina e até mesmo pré-conhecimento divino. Então, isso é um tipo de ensino que acaba roubando a glória, a majestade de quem Deus é, o que vai exatamente na contramão do que Agostinho está estabelecendo aqui como um paradigma para ele pensar Deus e para nós pensarmos Deus. Isso é, homem piedoso evitará pensar de Deus o que ele não é, diminuindo a glória dele. Do outro lado, ele vai dizer o seguinte: a fé busca, o entendimento encontra. Por isso diz o profeta: se não crerdes, não entendereis. Do outro lado, o entendimento prossegue buscando aquele que a fé encontrou, pois Deus olha do céu para os filhos dos homens, como é cantado no Salmo Sagrado, para ver se alguém tem inteligência e busca a Deus. Logo, é para isso que o homem deve ser inteligente, para buscar a Deus. Então, tentando pensar aqui nesse primeiro bloco, um bloco mais de formação, a questão para Agostinho é bem básica. A fé católica ensina que Deus é um e Deus é três. A fé católica pressupõe que essa é uma verdade bíblica que está além de todo o debate, está além do questionamento. Então a fé recebe esse ensino, ela coloca sua confiança nesse ensino, mas uma vez tendo colocado sua confiança nesse ensino, a sua mente vai se aplicar a tentar entender um pouco o que a fé católica, o que a fé da igreja tem confessado desde os primórdios. É isso que Agostinho vai fazer. Ele não vai julgar o dogma. Na medida do possível aqui eu vou mostrar as três heresias que Agostinho rejeitou: arianismo, subordinacionismo e sabelianismo. Mas o ponto é que ele não quer debater o dogma, o que ele quer é usar os poderes da razão para tentar entender como Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam, como Deus pode ser três e como Deus pode ser um, e tentar entender se há algum tipo de analogia em nós que possa ilustrar o mistério do Deus que é um e o Deus que é três. Um outro ponto importante também é que isso fica muito forte no livro A Trindade, é que em todo o tempo Agostinho está invocando a Deus e orando. É muito interessante, é um tipo, para quem lê teologia contemporânea, é um outro tipo de modelo de produção teológica. A teologia hoje pode ser muito precisa, muito profissional, muito técnica. Você precisa de uma lupa grandona, um óculos de grau bem forte para encontrar doxologia no meio de textos que os escritores contemporâneos preparam. Mas Agostinho, volta e meia, ele está tentando elaborar o dogma, tentando pensar o que há em nós que ilustra o dogma, e ele vai irrompendo em oração, ele vai levantando orações e fazendo súplicas e adorações apaixonadas, e no final ele vai gastar um bom tempo do livro dele fazendo doxologia, isto é, louvando a Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Ele chega a um ponto que a mente dele não tem como prosseguir, ele foi até o limite. A gente vai terminar inclusive com as últimas palavras dele no livro dele. Ele levou a mente até aquele ponto que ele não tem mais como prosseguir. A partir dali ele começa a adorar o Pai, adorar o Filho, adorar o Espírito e dar glória aos três. Então essa é uma característica muito forte de Agostinho e da tradição que ele inaugura. A teologia é feita num ambiente de devoção, num ambiente de oração, de dependência do próprio Deus. Na verdade, a teologia é feita num ambiente de conversa e diálogo com o próprio Deus. Para fechar esse primeiro bloco aqui, um ponto importante de Agostinho, e quem vai romper com essa síntese é um teólogo muito esquisitão do século XII, mais ou menos, chamado Abelardo de Paris. Mas até Abelardo de Paris, dois pontos estão unidos no pensamento teológico no Ocidente medieval: sabedoria e conhecimento. Os dois polos não eram vistos como opostos. Aquele que busca conhecer
vai ser sábio, ou melhor, a busca pelo conhecimento vai se manifestar numa vida marcada por sabedoria. E aquele que luta para ser sábio vai buscar o conhecimento. A partir de Abelardo, ele inverte o dito de Agostinho. Agostinho, a gente está pensando aqui, ele fala de crer para compreender. Abelardo vai inverter o ponto. Para Abelardo, você compreende, e aquilo que é compreensível é crível, né? É algo, aí se torna sim matéria de fé, invertendo então o método agostiniano por excelência. Ele vai romper com esses dois polos. Então era possível uma pessoa ser erudita, conhecer profundamente os dogmas cristãos, tentar reinterpretá-los em categorias novas naquele caso, mas com a vida totalmente desassociada desse saber. E quem conhece um pouco aí da história de Abelardo, lembra aí da tragédia dele aí com Heloísa, e depois o exílio dele, e até mesmo os desdobramentos. Interessante que ele acaba sendo exilado por causa da paixão não resolvida por uma aluna dele. A história dele, nesse aspecto aí, fica bem trágica, porque ele acaba sendo castrado por ordem do tio da sua aluna. E é interessante que quando ambos acabam indo para o mosteiro, enquanto Heloísa continua escrevendo cartas passionais a Abelardo, Abelardo agora assume a posição de mero confessor, uma pessoa fria, distante. É bem interessante, mas isso aí é outro ponto aí, também não interessa muito ao que a gente está tratando aqui. Mas Agostinho mantém esses dois pontos unidos, sabedoria e ciência. Quanto mais uma pessoa sabe, mais ela tem que ser sábia. Quanto mais uma pessoa conhece, mais ela tem que demonstrar isso por atos de sabedoria, por uma vida calcada por sabedoria. Em outras palavras, o esforço de conhecer não é um fim em si mesmo. Antes, o esforço de aplicar a mente em conhecer os dogmas cristãos, e no caso aqui o dogma da Trindade, tem como alvo a pessoa ser moldada e transformada por meio desse próprio estudo. Ok, primeiro ponto então, vamos falar da Santa Trindade, ou da Santíssima Trindade em Agostinho. Em linguagem contemporânea, esse primeiro ponto é o que a gente chamaria de trindade imanente, isto é, trindade em si mesma, Deus considerado em si mesmo, na sua eternidade, na sua glória eterna. Então, alguns pontos aí importantes quanto à trindade imanente. Agostinho vai começar não considerando as pessoas da deidade separadamente, como os pais gregos fizeram, por exemplo, Basílio, Gregório de Nissa, Gregório Nazianzo, próprio Atanásio antes, começa com Jesus, ou começa com o Espírito Santo, segue as outras pessoas divinas, mostra que há uma igualdade entre as pessoas divinas. A gente vai ver isso amanhã de manhã. Elas têm os nomes de Deus, elas têm os atributos de Deus, elas fazem as obras que só Deus faz, elas recebem glória, louvor. Então, as três pessoas são uma única pessoa. Agostinho tem um foco diferente, ele já começa com a unidade divina, ele começa tratando de Deus em si mesmo. A ideia aqui é que o foco agostiniano é a própria essência, ou a própria natureza de quem Deus é. Então, Agostinho vai vindicar o Deus uno, em primeiro lugar, antes de começar a falar do Deus Trindade. E essa ênfase na unidade das pessoas, ela é importante porque Agostinho, de cara, vai rejeitar duas heresias, não são erros, duas heresias importantes aqui. A primeira heresia é a heresia dos arianos. Se você já ficou no domingo de manhã em casa, um ariano já bateu na sua casa para vender Sentinela ou Despertai, eu te garanto. Então, os testemunhos de Jeová são os herdeiros diário, o terrível heresiarca da igreja de Alexandria, no Egito, né? Dizem que ele morreu literalmente no banheiro, desarranjado lá, né? Não sabe se isso é um insulto que os pais da igreja fizeram, um tipo de calúnia para acabar com o pouco de honradez que havia em Ário, porque aparentemente no final da vida dele ele renunciou às suas heresias diante do imperador Constantino, mas a gente realmente não sabe exatamente como morreu, se essa história é uma história verdadeira ou uma calúnia, um insulto que foi jogado contra ele. Mas o arianismo é rejeitado. A noção de que Deus existiria na eternidade como uma mônada, um ser solitário, e Jesus seria a primeira criatura, aqui é rejeitado de cara. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. O Filho
é Deus junto com o Pai. Como diz o credo niceno constantinopolitano, Jesus é Deus de Deus, luz de luz. O Espírito Santo também procede do Pai e do Filho. Os três são uma única essência, uma única subsistência, ou modo de existência. Então o arianismo é completamente rejeitado aqui. E uma outra heresia, pelo menos eu julgo assim, e que tem sido popular, especialmente em alguns campos mais fundamentalistas, é a noção de que haveria um tipo de subordinação entre as pessoas divinas na eternidade. Então, na eternidade, o Pai seria superior ao Filho e o Espírito Santo seria intrinsecamente inferior ao Pai e o Filho. Agostinho vai rejeitar completamente essa noção de cara ao tratar as três pessoas como uma única essência. Ele parte desse a priori de que as três pessoas são única essência, são uma única forma de subsistência, de existência. Então, essas duas ideias são completamente rejeitadas. Tudo que vai ser afirmado de Deus é afirmado às três pessoas divinas. Ele diz: o Deus único e verdadeiro não é somente o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui a gente precisa guardar isso. Em Agostinho, as três pessoas são uma única essência, um único modo de existência. O que é comum a um é comum às outras duas pessoas, e o que eles partilham é o que forma a única essência, o único Deus. Cada uma das pessoas divinas é idêntica às demais, ou à própria substância divina. E deve-se afirmar, Agostinho diz, que cada uma das pessoas habita nas outras ou é inerente às outras. Se eu tivesse um quadro branco aqui, lembra daquele contém, está contido? Eu fui fazer teologia para fugir de matemática, mas isso eu lembro aí. Então, lembra dos círculos? Então, conjuntos. Obrigado. Você, então, faça... Ok. Vocês entendem porque eu preciso... Eu trouxe ela para cá. Ok. Você pensa em três, agora, círculos, mas pensa neles como conjuntos, eles se interpenetrando, interrelacionando. A linguagem técnica aqui é a linguagem da pericoresis. A ideia é que cada pessoa da Trindade, ela se interpenetraria, ela se interrelacionaria dentro delas. C.S. Lewis, que eu imagino vários de vocês devem ter lido já, ou têm lido sobre ele, em Cristianismo Puro e Simples, e vai usar a imagem da dança da Trindade. Uma imagem que tem sido recapturada hoje, tem sido trazida de novo a público pelo Timothy Keller, no A Cruz do Rei, não é isso? Ele volta a tratar dessa imagem no livro dele. Mas a imagem da dança comunica essa imagem onde cada pessoa se interrelaciona, se interpenetra. E essa interrelação entre elas, isto é, de um lado elas são modos de ser distintos, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito. Do outro lado, essa interrelação entre elas é que sela a unidade dentro da deidade, dentro do único Deus vivo e verdadeiro. Então, cada uma das pessoas habita nas outras ou é inerente às outras. Deixa eu ler mais um parágrafo longo aí de Agostinho. Talvez ilustre, ajude a gente a entender o ponto aqui. Creia o homem no Pai, no Filho e no Espírito Santo como um só Deus, grande, onipotente, bom, justo, misericordioso, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e tudo mais que dele se possa dizer, digno e verdadeiramente, conforme a capacidade da inteligência humana. Gente, nota a riqueza da linguagem aqui, isso é muito bonito. Poucos teólogos conseguiram falar de Deus com tanta beleza e tanta profundidade como Agostinho. E quando ouvir dizer que o Pai é um só Deus, não separe o Filho e o Espírito Santo, porque com eles são um só Deus. Quando ouvir dizer que o Filho é um só Deus, é mistério entender assim, mas sem separá-lo do Pai e do Espírito Santo. E de tal modo diga que exista uma só essência, e não considere a essência de um ser maior ou melhor do que a outro e diferente em algum aspecto. Contudo, não pense que o Pai é o Filho ou o Espírito Santo ou qualquer coisa que uma pessoa em separado diga em relação às outras, como, por exemplo, o termo verbo aplica-se somente ao Filho e dom afirma-se somente a respeito do Espírito Santo. Então, a ideia de Agostinho aqui é que Deus é um, só que esse Deus se revela em três
modos de ser, 3 pessoas distintas. Só que essas pessoas distintas, ainda que elas tenham as suas características próprias, Pai, Filho, Espírito, elas se interrelacionam ou se interpenetram num tipo de dança trinitariana. E essa é a unidade das pessoas divinas. Há uma natureza única na divindade, por assim dizer. Agostinho continua: tudo que pertence à natureza divina como tal deve, numa linguagem exata, ser expresso no singular, já que essa natureza é única. Aqui, lateralmente, ele rejeita toda a ideia do triteísmo. Nós não cremos em 3 deuses, que é a caricatura que os persas faziam do ensino trinitariano e a caricatura que os testemunhas de Jeová fazem do ensino bíblico. Nós cremos num único Deus, Pai, Filho e Espírito. E aqui um ponto que algumas pessoas perdem de vista. Quando nós falamos de atributos de Deus, isto é, Deus é santo, Deus é soberano, Deus é glorioso, Deus é gracioso, nós estamos falando no singular, mas das 3 pessoas divinas. Esses atributos divinos são atributos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas vezes, algumas pessoas, pelo menos, parecem falar dos atributos como se fossem só do Pai. Mas eles pertencem às 3 pessoas divinas. Quando nós falamos que Deus é livre, nós estamos falando que o Pai é livre, o Filho é livre, o Espírito Santo é livre. Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito são misericórdia, são graça, são santidade, etc, etc. Nota a tensão da linguagem, falando de 3 pessoas, mas sempre no singular, porque as 3 pessoas são um único Deus. Ok? Embora cada uma das 3 pessoas seja incriada, infinita, onipotente, eterna, lembra das dois tipos de linguagem, iminência, negação, não há 3 incriados, 3 infinitos, 3 onipotentes e 3 eternos, mas apenas um. Mais uma vez, Agostinho. Os diferentes nomes aplicados a cada uma das 3 pessoas da Trindade traduzem relação recíproca, tais como Pai e Filho, e o dom de ambos, o Espírito Santo. Com efeito, não se pode dizer que o Pai é a Trindade, ou que o Filho é a Trindade, nem o dom ser a Trindade. O que é dito, porém, de cada um dos 3 em relação a si mesmo é dito não no plural, mas no singular, pois referente à única realidade, a própria Trindade. Okay? Eu diria o seguinte: se perguntarem para vocês quem é o nome de nosso Deus, o nome de nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é Yahvé? Yahvé é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o único Deus vivo e verdadeiro. Não existe outro fora dele. Okay? Avante então aí. Uma questão que é bem crítica em Agostinho e que começa a levantar algumas dificuldades para nós aqui, é que para o teólogo de Hipona, as ações dessa trindade são indivisíveis. Algumas vezes, lembra que a gente está falando de Deus em si, não de Deus agindo na história, vamos chegar lá. Mas algumas vezes nós falamos, o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador, o Espírito é santificador. Ok, legal, isso é parte da verdade. Porque de um nível mais profundo, cada pessoa da deidade está implicada na criação, na salvação e na santificação. Num nível mais profundo, essas obras são obras indivisíveis do próprio ser trino. E aí a gente começa a perguntar, peraí, tudo bem, ok, como é que a gente distingue as pessoas? Vamos chegar lá. Mas um ponto importante aqui é que a ação de Deus é indivisível quando a gente pensa em Deus na eternidade, Deus em si mesmo, não na história humana. Pensando de baixo para cima, a gente pode falar, o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador, o Espírito Santificador, mas quando a gente levanta a mente, os olhos para Deus em si mesmo, no final, essas 3 obras são obras do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como na ressurreição de Jesus Cristo. O Pai ressuscita o Filho. Mas Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 que o Espírito da criação, o Espírito de santidade ressuscitou o Filho. E em João, o Filho vai dizer que ele dá a sua vida para tornar a tomá-la. Quer dizer, o Filho volta à existência, depois de morto, quando ele quer voltar à existência. Em outras palavras, as 3 pessoas da deidade agindo na ressurreição de forma indivisível. Ok? Agostinho, aqui ele diz, a Trindade possui uma única e indivisível ação e uma única vontade.
Não há três vontades, só uma vontade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Sua operação é inseparável, isto é, em relação à ordem contingente, as três pessoas atuam como um único princípio, e como as pessoas são inseparáveis, assim também operam inseparavelmente. E aí entra a questão da teofania. Nós lemos aqui Josué, capítulo 5. Agostinho vai comentar dessas várias aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Abraão, Josué, Sadraque, Mesaque, Abednego. Para ele, em tese, quem aparece no Antigo Testamento nessas teofanias, nessas manifestações da deidade, visivelmente ali para os santos patriarcas, não é necessariamente só o Filho, como parte da tradição evangélica tem defendido já há tempos. Para Agostinho, é difícil distinguir quem é a pessoa da deidade que aparece nessas teofanias. Pode ser o Pai, pode ser o Filho, pode ser o Espírito, pode ser os três agindo ali. Então ele vai entender que não dá para dividir o ser divino nem mesmo nas teofanias do Antigo Testamento. Eu vou deixar essa questão em aberto aqui, mas essa era a posição dele quando ele pensa no fato de que não há como se dividir as pessoas da deidade por meio das suas obras. Mas como distinguir, então, os papéis das pessoas? Como falar que há uma distinção, de fato, entre Pai, Filho e Espírito Santo? Ele, elaborando aqui um ponto dele, ele vai dizer que ainda que seja verdade que o Filho, embora distinto do Pai, nasceu, sofreu e ressuscitou, é igualmente verdade que o Pai cooperou com o Filho na realização da encarnação, paixão e ressurreição. Um texto muito debatido é Atos 20, 28, um texto bem misterioso, quando Paulo, pregando e se despedindo da igreja em Éfeso, segundo o registro de Lucas, vai dizer que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. E é um texto assim que tem desafiado muitas pessoas, muitos eruditos. Alguns têm sugerido que o texto tem que ser consertado, né? Vão sugerir que alguns manuscritos mais antigos estão corretos ao dizer que Cristo comprou a igreja com sangue, mas a maior parte dos manuscritos, mesmo os manuscritos mais antigos, vão dizer que, na verdade, a tradução que nós temos é mais exata: Deus comprou a igreja com sangue. A ideia é que a Trindade estava envolvida na encarnação, na paixão e na ressurreição do próprio Jesus Cristo. Em alguma forma muito misteriosa, mesmo na ação de Jesus Cristo, não dá para separar as pessoas. A gente vê isso no batismo, por exemplo. Deus está no céu, o Filho nas águas. Aliás, é até uma imagem de Gênesis, a narrativa do batismo, né? O batismo marca essa nova criação operando e o Espírito Santo pairando sobre as águas e a voz dizendo: esse é meu filho amado. Que houve? Não, desculpa. Ok. Esse é meu filho amado em quem tem todo o meu prazer. Então, a ideia ali, se você colocar a narrativa dos evangelhos junto com a narrativa de Gênesis, o que você vê ali é a nova criação irrompendo. Você tem ali um tipo de comentário visual de Gênesis capítulo 1, e imediatamente você pula para Gênesis capítulo 3, e você lembra, Adão e Eva estão no jardim, um lugar perfeito, imaculado. Jesus é levado não para o jardim, mas para o deserto. Adão e Eva são tentados de forma mediada, um tipo de fenômeno espírita antes do espiritismo, uma mediunidade ali antes de existir médium. Jesus é tentado de forma imediata pelo próprio Satanás. Adão e Eva são tentados uma única vez e caem. Jesus é tentado 3 vezes e permanece firme. Então, o que você tem, colocando os relatos dos 3 evangelhos junto com o relato de Gênesis, é uma reversão do que aconteceu na criação. Os poderes da nova criação irromperam em Jesus. Mas eu estou indo um pouco adiante, mas o ponto é que já no batismo você vê as distinções pessoais da deidade, mas a unidade das pessoas da deidade. Okay? Então, esse é um ponto aí importante aí. Era conveniente para o Filho, entretanto, em virtude de sua relação com o Pai, manifestar-se e fazer-se visível, posto que o Filho é o espelho de quem o Pai é. O Filho revela da forma mais profunda e exata quem é Deus o Pai. Já que cada uma das pessoas possui a natureza divina de uma maneira particular, é apropriado atribuir a cada uma delas, na operação externa da divindade, o papel que lhe é próprio em virtude de sua origem. Antes da gente passar adiante aí,
e tratar agora das pessoas em si, o ponto de Agostinho aqui é: o que vai distinguir as pessoas na deidade não são suas operações, posto que, no final, cada pessoa faz as operações da outra, isso é uma prova da sua unidade essencial, mas o que vai distinguir as pessoas da deidade, na verdade, são os seus relacionamentos internos. Então, a gente vai voltar a esse ponto daqui a pouco, mas a questão é: o Pai sempre existiu como Pai, o Filho é eternamente gerado como Filho, e o Pai é Pai porque tem um Filho, o Filho é Filho porque tem o Pai, e ambos se amam de forma tão intensa que esse amor vai se revelar num dom, que é o Espírito Santo, o vínculo de amor entre Pai e o Filho. Então, para nós aqui, o ponto central, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da espiritualidade, é que nosso Deus age, mas acima de tudo, nosso Deus é, e é uma relação de amor na eternidade. O Pai e o Filho se amam tão intensamente, mais uma vez, que esse amor vai se revelar no Espírito Santo. E o Espírito Santo é o vínculo de amor entre o Pai e Filho. Eu vou mostrar daqui a pouco um gráfico para vocês, para tentar ilustrar o ponto. E há tanto amor em Deus, Pai, Filho, Espírito, que esse amor transborda na criação e na salvação dos piores pecadores. E nesse sentido, a gente só consegue falar de graça e de misericórdia e de bondade se nós crermos no Deus Trindade. E manter essas afirmações, Deus é graça, amor, misericórdia, junto com Deus é santidade, retidão, ira, etc. e tal. Não dá para manter esses dois blocos de afirmações juntas se Deus não for trino. O Pai é ofendido, o Filho morre para satisfazer a ofensa do Pai. E o Espírito Santo é enviado para que aqueles que recebem a morte substitutiva do Filho, para satisfazer a santidade ofendida do Pai, eles sejam unidos por meio do Espírito Santo. Eu estou basicamente aqui comentando 1 João capítulo 4, Deus é amor. A gente sabe que Deus é amor porque Ele enviou o Filho como propiciação pelos nossos pecados, e a gente experimenta o amor porque Ele derramou o Espírito sobre nós, e por isso que a gente pode amar uns aos outros. Quem diz que ama Deus, se não ama seu irmão, a que vê, é mentiroso, etc. A gente só consegue amar sacrificialmente, nos termos ali de 1 João 4, por causa da Trindade. A gente só pode comportar entre nós unidade e diversidade por causa da Trindade. A gente é um por causa da confissão de fé, mas nós temos histórias diversas, nós temos dons diversos, talentos diversos. A gente só permanece um e valoriza essa diversidade entre nós por causa do Deus uno e Deus trino. Ok, avançando aí, vamos ver se eu consigo terminar a palestra aqui. Segundo ponto, então, a distinção das pessoas que a gente chama de trindade econômica. Primeiro ponto, Deus em si mesmo. Deus na sua glória eterna. Deus na sua unidade e diversidade na eternidade. Uma diversidade marcada não por ação, mas por relação. Agora, a trindade econômica. Deus agindo na história. O Pai como Criador, o Filho como Salvador, o Espírito Santo como Santificador. Um ponto aqui importante é que há relações de mutualidade dentro da divindade. Como eu disse há pouco, Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus de amor em si mesmo. O amor na Sagrada Escritura, especialmente no Novo Testamento, é amor sacrificial, é amor que se dá ao outro, é amor que se entrega ao outro. Um ser, uma divindade monopessoal, não poderia amar nas próprias categorias bíblicas. Ele necessariamente tem que ter comunhão em si mesmo na eternidade para ele amar em categorias bíblicas. Dizer que Deus criou o mundo porque estava solitário, isso é cair no unitarismo. A ideia de que Deus necessitaria de outro ser fora de si mesmo para ter comunhão, satisfação, glória, amor, etc. e tal. Deus é satisfeito em si mesmo, porque Deus é trino. Deus é amor em si mesmo. Ele não precisa agregar nada a si menor do que quem Ele é para Ele experimentar amor, porque Ele já experimenta amor em si nas relações trinitarianas, nessas relações de mutualidade. Deus é Pai, que tem o seu Filho gerado eternamente. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o amor de ambos é tão intenso que se revela numa outra pessoa, num outro ser pessoal, o Espírito Santo, que é esse vínculo de amor entre Pai e Filho. Então,
ainda que as pessoas sejam idênticas, o pai se distingue do filho porque ele o gera e o filho se distingue do pai por ser gerado. Mais uma vez, Agostinho. Com respeito às relações mútuas na Trindade, se aquele que gerou é princípio do gerado, o pai é princípio e referência ao filho, porque o gerou. Entretanto, não é investigação de pouca importância inquirir se o pai é também princípio com relação ao Espírito Santo, pois está escrito, procede do pai. Se assim for, é princípio não somente do que gera ou faz, o filho, mas também da pessoa que ele dá, o Espírito. Isso lançaria uma possível luz sobre a questão que a muitos preocupa, sobre a possibilidade de dizer-se que o Espírito Santo também seja do Filho, já que sai do Pai, como se lê no Evangelho de João, capítulo 14, depois 16. Saiu do Pai, sim, mas não como nascido, mas como dom, e por isso não se pode dizer filho, já que não nasceu como unigênito, e nem foi criado como nós, que nascemos para adoção filial pela graça de Deus. Aqui o santo ele está tentando lidar com os limites da linguagem. Então, pensando em termos de Hebreus capítulo 1, esse é meu filho, hoje te gerei, ao tempo presente, a ideia é que o filho é eternamente gerado, isto é, a ideia de que o filho sempre foi o filho, mas, do outro lado, Agostinho é cuidadoso para destacar que, especialmente no texto joanino, João capítulo 14, 16, o Espírito nunca é dito dele que ele foi gerado. Antes, ele é um dom, ele é uma dádiva, ele é aquele ajudador, o consolador. Amanhã a gente vai falar um pouco da linguagem de João quanto ao Espírito Santo, que é dado pelo Pai e por meio do Filho. Ou, para usar a linguagem joanina, o Pai, por assim dizer, sopra o Espírito por meio do Filho, a comunidade da fé. Alguns pontos aí. As pessoas da Trindade, ele começa a lidar aqui com a questão como uma essência pode ser, na verdade, três. As pessoas da Trindade são designadas como pessoas, mas Agostinho, fica descontente com o uso do termo. Essa era uma linguagem usada no teatro grego, e ele lutava com a noção de que a palavra pessoa poderia dar a ideia de indivíduos separados. E ele vai lutar com a linguagem, mas, do outro lado, ele vai usar a linguagem porque não há outra melhor. É a linguagem que ele tem em mãos. Calbart, no século XX, vai tentar reinterpretar a linguagem em categorias de modo de ser, mas também esbarrando em limites e sendo criticado por tentar mudar a linguagem tradicional. Mas ele vai usar a ideia de pessoa para falar de cada subsistência divina para evitar uma terceira heresia, que seria o modalismo, que é muito popular em nosso meio. A ideia de que o Pai se torna o Filho e o Filho se torna o Espírito. A ideia de que Pai, Filho e Espírito não são modos de ser ou subsistências dentro do Deus uno, mas são atos ou são ações do único Deus. E essa talvez seja a posição mais comum em nosso meio, por incrível que pareça. É só alguém perguntar para você como ilustrar a Trindade, você vai usar a famosa ilustração o gelo, a água em estado sólido, líquido e gasoso. Ok, se você usou essa ilustração, você já caiu no modalismo. Se você usar a ilustração do Sol, o Sol, o raio do Sol, o calor do Sol, você já caiu no modalismo. Você simplesmente perdeu de vista as distinções entre cada pessoa na deidade. E aí tem um outro erro de fundo aqui que Agostinho vai destacar, que não foi a criação que foi criada a imagem e semelhança divina. Fomos nós. Então, até mesmo tentar usar na criação, ou tentar descobrir na criação ilustrações para falar do Deus uno e trino é imprópria, porque vai acabar caindo no modalismo. Então, Agostinho vai usar a expressão pessoa para falar de cada uma das pessoas da deidade, para evitar a heresia do modalismo. E ela é heresia. Ela se vê, por exemplo, quando alguém está orando, Senhor nosso Deus, Pai, obrigado porque tu morreste na cruz. Ok, foi mal, mas isso é heresia, ok? Eu já vi até em músicas isso. Essa confusão não é de papéis entre as pessoas divinas, o que vai acabar caindo num tipo de unitarismo. Deus é um, mas Deus se revela em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, e essas distinções são calcadas nas relações que há dentro da deidade. A ideia, então, de Agostinho, que vai ser bem original, é que em Deus há três relações reais ou subsistências. Isso eu estou tentando enfatizar para a gente gravar. Isto é,
em Deus o que há são 3 centros de consciência, que a gente chama, com todas as nossas limitações de linguagem, razão, mente, de pessoa, para tentar afirmar que em Deus há comunhão. É o que a gente chamaria de uma analogia, linguagem analógica. A gente está tentando partir do que é concreto aqui para tentar falar de Deus, e a própria Escritura permite isso, ela dá essa pista para a gente. A própria ideia de Pai, Filho e Dom dá essa pista para a gente. A ideia, então, é que Deus sempre existiu como uma comunhão de amor, como uma relação tripessoal. Deus satisfeito em si mesmo. Deus tendo prazer, comunhão, amor em si mesmo. Mas porque Ele é amor, prazer e comunhão, Ele transborda para atrair para si os piores pecadores. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são, assim, relações, no sentido de que tudo aquilo que cada um é, Ele é em relação a um deles ou a ambos. Os 3 são relações tão reais e eternas como gerar, ser gerado e proceder ou ser outorgado, que fundamentam as relações dentro da Trindade. Outra citação grande aí de Agostinho. Não há, pois, senão um bem simples e, consequentemente, senão um bem imutável, que é Deus. E esse bem criou todos os bens que, não sendo simples, são, portanto, mutáveis. Digo, precisamente criou, isto é, fez e não gerou. E o que é gerado de um ser simples é simples como ele, e é o mesmo que aquele que o gerou. E estes 2 seres chamamos Pai e Filho, e um e outro com o seu Santo Espírito são um só Deus. A esse Espírito do Pai e do Filho se chama nas Sagradas Escrituras Espírito Santo, por uma espécie de apropriação desse nome. É, porém, distinto do Pai e do Filho, pois não é nem o Pai nem o Filho. Diz que é distinto, mas não é outra coisa, porque também ele é igualmente simples, igualmente imutável e coeterno. E essa trindade é um só Deus e não deixa de ser simples por ser trindade. É por isso que se chama simples a natureza que cada um tem que possa perder. Ou é simples a natureza em que aquele que tem se identifica com aquilo que tem. Portanto, chama-se simples as perfeições que, por excelência e na verdade, constituem a natureza divina, porque nelas não é a substância uma coisa e a qualidade outra coisa. Deixa eu tentar ilustrar esse ponto aí, então. Você tem no quadro aí a visão de Agostinho da Trindade. Então, você tem Pai, o Filho e o Espírito. O Pai é Pai porque ele tem um Filho. Essa é a linguagem bíblica. Essa linguagem que Deus usou para chegar a nós aqui, uma linguagem de acomodação, como diria Calvino, para tentarmos entender quem é Deus. Então, nós temos o Pai, que é Pai, porque tem o Filho, e o Filho é Filho, porque tem um Pai. E o Espírito Santo, ele é o laço de amor, é o dom que vai unir o Pai e o Filho. E é o Espírito Santo que vai fazer transbordar a nós, na criação, o amor que há interno entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa é uma tentativa aí de forma gráfica de ilustrar essas relações presentes na unidade divina. Há um só Deus, e esse Deus se revela em 3 pessoas distintas, e a essas 3 pessoas nós damos o nome de amor. E esse ser que é amor porque é 1 e 3, e não seria de outra forma. Porque ele é amor, ele envia o Filho dele como propiciação pelos nossos pecados. E essa talvez seja a palavra mais pesada para caracterizar o que Jesus fez no Calvário. A ideia de propiciação é que a morte de Cristo aplaca a ira e o desprazer de Deus por pecadores e pelo pecado desses pecadores. A morte do Filho revela esse amor divino, esse amor que há em Deus, porque essa morte satisfaz completamente o senso de santidade, retidão, de ira que há em Deus. Então, aqueles para os quais Deus estava em ira, em desprazer, agora, por causa da morte do Filho, Deus derrama seu favor e seu amor por eles. E nós experimentamos esse amor, esse favor, por causa do Espírito Santo, que é dado sobre nós. Você lembra também de Romanos capítulo 5, que de certa forma tem uma linguagem batismal ali, que o Espírito é derramado, né? O Espírito de amor é derramado sobre nós. A ideia é que nós não apenas sabemos que Deus é amor, mas nós experimentamos esse amor por meio do dom que é o Espírito Santo. Terceiro ponto, eu vou correr por ele, porque amanhã a gente voltar a ele, a processão do Espírito Santo. O Espírito Santo procedendo do Pai e também do Filho. O Espírito, como a gente viu há pouco aí, ele é o amor comum
do Pai e do Filho. O Filho e o Pai se amam tanto, há tanto amor entre ambos, e esse amor é aquele que se dá ao outro, que esse amor interno entre o Pai e o Filho vai se revelar no Espírito Santo, que é outro ser pessoal, sendo o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. O ponto aqui é que há uma troca de dádivas dentro do ser trino. O Pai dá glória ao Filho, o Filho dá glória ao Espírito, o Espírito dá glória ao Filho, dá glória ao Pai. Há literalmente uma troca de dádivas entre cada pessoa da deidade. Quando o catecismo de Westminster, o breve catecismo, começa perguntando qual o fim principal do homem, e a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, eu já tenho ouvido pessoas toscamente dizer que isso é um egoísmo divino, Deus faz com que tudo concorra para a sua glória. Mas 2 pontos têm que ser levantados aqui. Primeiro, se Deus buscasse a glória de outro, Deus deixaria de ser Deus. Porque Deus é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele está no céu e nós estamos na terra, Ele tem o direito e o dever de fazer com que tudo redunde em glória para Ele. Só que, do outro lado, esse Deus não é apenas uno, esse Deus é um e é três. E cada pessoa da deidade busca a glória da outra. Então, quando nós buscamos a glória de Deus, e o efeito colateral é termos prazer nele, termos alegria que não passa em Deus mesmo, mas ao buscar a glória de Deus, nós estamos imitando Deus de forma mais profunda. Na medida que a gente aprende em João capítulo 17, que o Filho vem para a glória do Pai, e o Pai vai ser glorificado em João quando o Filho for crucificado. A expressão glorificado em João tem a ver toda com a crucificação. Isso é até ofensivo para a gente. O Deus homem sendo levantado do madeiro, sangrando, todo ferido, aquele ato comunicar a glória a Deus. E o foco do Espírito é dar glória ao Filho e glória ao Pai. Então, quando nós buscamos a glória de Deus, nós estamos imitando Deus de forma mais profunda que há, na medida que há uma dança de glória, nessa mutualidade divina, cada pessoa dá glória, divide amor, oferece amor uma à outra. Agostinho escreve: o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas somente o Espírito Santo do Pai e do Filho, igual ao Pai e ao Filho e pertencente à unidade da Trindade. Eu vou adiantar aqui, porque eu vou voltar a esse ponto amanhã de manhã, mas a questão primordial para Agostinho é que o Espírito, ainda que ele proceda do Pai, ele vai também proceder do Filho. Você lembra João capítulo 14, João 16, é necessário que o Filho seja glorificado para que o Espírito Santo venha. E é curioso, dentro da estrutura de João, que no Evangelho o Espírito não vem no Pentecoste. O Espírito vem antes da assunção de Cristo, quando Jesus sopra o Espírito sobre os apóstolos e lhes dá o poder das chaves. Então, o que o Evangelho joanino quer destacar para a gente é que você pode pensar num triângulo invertido, Pai e Filho lado a lado, e ambos em unidade enviando o Espírito Santo para a igreja, ou para congregar a igreja, ou para juntar a igreja. Então, num aspecto bem sério, o Pai é o autor da processão do Espírito, porque ele gerou o Filho. Mas ao gerar o Filho, ele também torna o Filho a fonte do qual o Espírito Santo procede, na medida que tudo que o Filho tem, ele tem do Pai, e tudo que o Pai tem, ele entrega ao Filho, e juntos eles vão dar o Espírito como dádiva para nós cristãos. Ainda assim, Agostinho vai fazer um alerta. Não se deve concluir que o Espírito Santo tenha duas fontes ou princípios. Pelo contrário, a ação do Pai e do Filho na processão do Espírito é comum, assim como é a ação de todas as três pessoas na criação. Não obstante, nessa dupla processão, o Pai permanece a fonte primordial, na medida que é dele que deriva a capacidade do Espírito Santo de proceder do Filho. Mais uma citação aqui de Agostinho. Entenda também que, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, para que dele proceda o Espírito Santo, assim também deu ao Filho para que dele também proceda o mesmo Espírito Santo, o qual procedeu de ambos fora do tempo,
E pelo fato de dizer-se que o Espírito Santo procede do Pai, deve-se entender que o Filho recebe-o do Pai, e então o Espírito Santo procede também do Filho. Pois o que o Filho tem, recebe do Pai, e assim recebe do Pai, para que dele proceda o mesmo Espírito Santo. E o que Agostinho está elaborando aqui é que ainda que haja distinções entre cada pessoa da divindade, elas agem em comum acordo e o Espírito Santo é enviado a nós por meio do Pai e do Filho. O Pai concede o Espírito ao Filho, o Espírito recebe a dádiva do Espírito do Pai e ambos juntos vão enviar o Espírito Santo para os cristãos, ou vão enviar o Espírito Santo para juntar os cristãos como igreja. Mais uma citação dele. O Pai é apenas o Pai do Filho, e o Filho é apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os num vínculo de amor. Mais uma citação aqui que eu acho legal. Ele diz assim: o Espírito Santo é o elo que une, por um lado, o Pai e o Filho, e por outro lado, Deus e os cristãos. O Espírito é um dom dado por Deus, o qual une os cristãos a Deus e aos demais cristãos. O Espírito Santo forma os elos da união entre os cristãos, dos quais depende fundamentalmente a unidade da igreja. Presta atenção aqui na linguagem. A igreja é o templo do Espírito Santo, e em seu interior o Espírito Santo habita. O mesmo Espírito que une o Pai e o Filho, tornando-os um, também une os cristãos em uma só igreja. Nota que, por uma série de razões que não vem o caso agora, quando a gente lê essa expressão em 1 Coríntios, templo do Espírito, nós temos aplicado ela ao indivíduo cristão. Nossas conversas, né? Você não pode beber, que pena, né? Mas porque o seu templo do Espírito. Você não pode fumar como Abraham Kuyper, porque o seu templo do Espírito. Ok, ou C.S. Lewis também, né? Que gostava de charuto, ou cachimbo, perdão. Mas assim, a linguagem foi moralizada, domesticada e individualizada. Mas se você notar, a linguagem é plural. Somos nós que somos o templo do Espírito. O Espírito habita em nós. Se você começa a trazer à memória a linguagem do Novo Testamento quanto à habitação do Espírito, ela é sempre plural. Enchei-vos do Espírito. Não é uma ordem para mim, é uma ordem para toda a comunidade. Não é uma ordem só para presbíteros, missionários, professores de igreja. É uma ordem para toda a comunidade encher-se do Espírito. Ela toda buscar ser cheia do Espírito, com todas as implicações que vêm na sequência em Efésios. Vós sois o templo do Espírito. Por que Deus vai pesar a mão na igreja em Corinto? Porque o pecado de um, tolerado pela comunidade, polui o templo do Espírito, o edifício do Deus vivo, a casa do Deus vivo. Então, num aspecto muito sério, o Espírito Santo ele habita em toda a comunidade. E ele que dá ligadura para toda a comunidade. Ele coloca toda a comunidade, que consegue tornar a comunidade comum, una, no meio da sua diversidade de histórias, dons, talentos, interesses, etc. e tal. Eu queria encerrar tratando rapidamente das analogias psicológicas da Trindade de Agostinho, que é o ponto talvez mais brilhante dele. Tudo que ele está elaborando aqui é tentando aprofundar os credos antigos que ele entendia que eram bíblicos, eram calcados na revelação de Deus na Sagrada Escritura. Mas o ponto de Agostinho aqui é o seguinte: tudo bem, Deus é Pai, Filho e Espírito, essas três pessoas são uma única essência. Como ilustrar isso? Não é como provar. Tá? Agostinho não quer provar esse dogma. Para ele é uma matéria de fé. Pessoas podem discordar desse dogma, mas não dentro da esfera da igreja. Ok? Esse é um ponto. A porta da saída está ali. Usa a liberdade. Mas dentro da esfera da igreja, isso é um dogma, isso é uma matéria de fé. A gente recebe isso, que é a linguagem do Novo Testamento. A gente não tem liberdade para mudar, cortar, amputar. A gente tem que receber esse dogma como matéria de fé. A gente pode talvez não ter a sofisticação de Agostinho. A gente lembra de Millard Erickson. Tente entendê-la, você perde sua mente. Tente negá-la, você perde sua alma. Ok? A gente, puxa, isso é muito elevado para mim. Ok, não tem problema, mas você tem que levantar suas mãos e adorar o Pai, Filho e Espírito Santo. E saber que sua salvação procede do Pai, do Filho e do Espírito. E você só consegue orar se você conseguir crer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você só consegue apreciar a igreja se você confessar que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Para cada uma dessas afirmações, salvação, espiritualidade, vida comunitária, elas só fazem sentido a partir do dogma trinitariano.
Mas como ilustrar isso? Agostinho, então, vai tirar da alma humana, da estrutura da alma humana, algumas analogias para tentar ilustrar, não provar, ilustrar o dogma trinitariano. E aí, aqui é muito legal isso aqui, só vou dar os pontos principais para a gente pensar um pouquinho aí. O ponto de Agostinho é que não é a criação que foi criada à imagem e semelhança divina. Então, para Agostinho, vai ser profundamente impróprio a gente tentar buscar analogias da criação para tentar ilustrar quem é Deus. Nós temos que nos voltar a nós mesmos, posto que nós somos criados à imagem e semelhança divina, para tentar ver se em nós há algum tipo de ilustração para tentar entender um pouquinho do mistério da Trindade. Então, a questão de Agostinho aqui não é provar aquilo que é afirmado na Escritura, mas aprofundar um pouquinho o entendimento desse mistério da unidade e diversidade real que há em Deus. Então, num sentido muito sério, há vestígios trinitarianos na criação, e especialmente na humanidade. Então, nesse sentido aí, a ideia de Agostinho da busca de Deus, você busca Deus não na criação, você busca Deus no seu interior, num diálogo consigo mesmo. Então, nesse sentido, o ser humano deve olhar para dentro de si, porque as Escrituras representam Deus dizendo, na interpretação agostiniana, façamos um diálogo entre os três, o homem é a nossa imagem e nossa semelhança. Então a gente tem que se voltar para nós mesmos para tentar buscar essas analogias trinitarianas. A mais famosa, e que nem é a mais importante, é a analogia do amor. É uma analogia basicamente externa. Então Agostinho vai falar do amante, do objeto amado e do amor que os une. Então você tem a pessoa que ama, você tem o objeto do amor dessa pessoa, você tem o amor que vai unir você ao objeto do seu amor. Mas Agostinho, por causa da sua herança platônica, ele não vai se contentar com uma ilustração meramente externa. Ele quer entender esses vestígios trinitarianos internamente. Então, essa primeira ilustração do amante, o objeto amado e do amor, vai ser uma transição para ele buscar uma ilustração um pouco mais profunda. Pula 2 slides, por favor. Isso. Ele vai trabalhar 3 tríades, basicamente, aí. A primeira tríade vai ser a mente, o conhecimento que a mente tem de si mesma e o amor que a mente tem a si mesma. Essa é a primeira tríade que ele vai tentar usar para ilustrar o dogma trinitariano. A mente, o conhecimento que a mente tem de si mesma e o amor que a mente tem de si mesma. A segunda tríade é a memória, ou mais propriamente, como ele vai dizer, o conhecimento latente que a mente tem de si mesma, o entendimento, isto é, sua apreensão de si mesma à luz das razões eternas, e a vontade ou amor de si mesma, pelo qual esse processo de autoconhecimento é posto em atividade. Em outras palavras, a memória vai ser uma ilustração do Pai, o entendimento ou a razão vai ser uma memória, vai ser uma ilustração do Filho, e a vontade uma ilustração do Espírito Santo. Então, a memória seria, por assim dizer, um tipo de caixa onde nós colocamos toda a nossa experiência. A inteligência associa essas várias experiências formando um tipo de direção que a vontade toma e guia a pessoa. Então, memória, intelecto ou entendimento e a vontade sendo um outro tipo de tríade para ilustrar quem Deus é. E a última tríade, que é a que ele vai mais gostar e vai mais elaborar, é a mente, enquanto lembrando, conhecendo e amando o próprio Deus. Então, a ideia aqui está conectada com a visão de conversão, isto é, como é que a imagem de Deus é renovada em nós, quando nós aplicamos nossa mente a lembrar, conhecer e amar a Deus. E aí você tem não só um vestígio trinitariano em nós, mas você entra naquilo que a gente chama de um processo de conversão e de transformação diária à imagem e semelhança divina, quando a mente lembra, conhece e ama a Deus. Um ponto aqui, para caminhar para o final, é que, numa medida muito séria,
essas elaborações de Agostinho, ele vai levar quase metade do livro meditando e tentando elocubrar um pouco essas várias analogias trinitarianas. É Agostinho que vai inaugurar a psicologia no Ocidente. A ideia do conhecimento de si mesmo, da pessoa olhar para dentro de si mesma, tentar entender a sua narrativa pessoal, tentar refletir por que eu tomei esse caminho e não outro. Como é que a memória funciona? Qual a relação da memória com intelecto? Como é que a gente associa ideias? Essas ideias produzem em nós uma ação correspondente por meio da vontade. Então, todo esse esforço de autoconhecimento começa basicamente com Agostinho, em Confissões, mas, sobretudo, no livro da Trindade. Deixa eu ler volta um pouquinho, só um slide. É uma citação bem grande aí, mas vale a pena a gente pensar nela aí. Ele diz o seguinte: quem poderá compreender a Trindade onipotente? E quem não fala dela, ainda que não a compreenda? É rara a pessoa que, ao falar da Santíssima Trindade, saiba o que diz. Discute-se, debate-se, mas ninguém é capaz de contemplar essa visão sem paz interior. Quisera meditassem os homens sobre 3 coisas que têm dentro de si mesmos, as 3 bem diferentes da Trindade, indico-as para que se exercitem e assim experimentem e sintam quão longe estão desse mistério. Aludo à existência, ao conhecimento e à vontade. De fato existo, conheço e quero. Existo sabendo e querendo. Sei que existo e quero. Quero existir e conhecer. Repare, quem puder, como é inseparável a vida dessas 3 faculdades. Uma só vida, uma só inteligência, uma só essência. Como são inseparáveis os objetos dessa distinção. Distinção, no entanto, que existe. Cada um está diante de si mesmo. Estude-se e veja e responda-me. Contudo, mesmo que reflita e me responda, não julgue ter compreendido a essência desse ser imutável que está acima de todas as criaturas, o ser que é imutável, o ser que imutavelmente existe, imutavelmente sabe, imutavelmente quer. Será porventura graças a essas 3 faculdades que há em Deus a Trindade, ou essa tríplice faculdade existe em cada uma das 3 pessoas, de modo a serem 3 em cada uma. Ou ambas as coisas se realizam de modo admirável, numa simplicidade múltipla, sendo a Trindade o seu próprio fim infinito, pela qual existe, se conhece e se basta imutavelmente na grande abundância de sua unidade? Quem poderia exprimir facilmente esse conceito? Quem teria palavras para o exprimir? Quem, de algum modo, ousaria pronunciar-se temerariamente a esse respeito? A palavra final aqui, de conclusão, é louvor a Deus. 3 pontos aqui para a gente resumir e terminar. Agostinho vai conceber a natureza divina una antes das pessoas separadamente. Diferente dos pais gregos, começaram com as 3 pessoas divinas, mostrando que elas 3 têm a mesma natureza, Agostinho aparece afirmando aí a divindade única. E a igualdade das pessoas vai também aparecer, de certa forma, com mais brilho do que nos pais gregos. Então, o ponto de partida dele é diferente. Ele começa com a unidade divina, ele começa com a trindade imanente, Deus em si mesmo, unidade santa, para depois falar das 3 pessoas em distinção, mas sempre mostrando que as 3 partilham o mesmo nome, partilham os mesmos atributos, as mesmas obras, as 3 são dignas de louvor. Outro ponto importante dele, que nós vimos aí de passagem, é que as obras externas são indivisíveis. As obras externas são obras da deidade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito operam na criação, o Pai, o Filho e o Espírito operam na salvação, o Pai, o Filho e o Espírito operam na restauração de todas as coisas. O que vai distinguir as pessoas da deidade para Agostinho não são as obras externas, mas são os relacionamentos que há em Deus. O Pai sempre foi o Pai, o Filho sempre foi o Filho do Pai ama o Filho ama o Pai, e ambos se amam tão intensamente que esse amor se revela num outro ser pessoal, Espírito Santo, que é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. E por último, Agostinho vai lançar os fundamentos dessa chamada teoria psicológica das processões, concernente à origem do Filho e do Espírito, o Filho eternamente gerado, o Espírito procedendo do Pai, e também Agostinho elaborando também essas ilustrações trinitarianas a partir de quem nós somos. E aí a gente encerra com as últimas palavras de Agostinho no seu famoso livro.
Eu acho encantador isso aqui. Ele diz o seguinte: portanto, quando chegarmos à tua presença, cessará o muito que dissemos, mas muito nos ficará por dizer, e tu permanecerás só, tudo em todos, e então eternamente cantaremos um só cântico, louvando-te em som movimento, em ti estreitamente unidos. Senhor, único Deus, Deus Trindade, tudo que disse de ti nesses livros de ti vem. Reconheço nos teus, e se algo de meu, perdoa-me e perdoa-me os teus. Amém. Por isso que ele ainda hoje é talvez o mais importante filósofo e teólogo da igreja cristã. Deus os abençoe. Amanhã a gente vai falar um pouco aí sobre a questão do Espírito Santo.